Olá! Vamos mergulhar numa ideia que pode de verdade mudar o jeito como a gente olha para os nossos desejos, sabe? Especialmente naqueles momentos em que a gente se sente meio sem saída, meio travado. Hoje a gente vai desvendar o que é a tal da esquizoanálise. Ah, e um ponto super importante logo de cara. O termo esquizo aqui não tem a ver com a condição clínica, tá? Ele se refere à ideia de fluxos, de rupturas, de conexões. A gente já vai entender isso melhor. Nossa, essa frase pega em cheio, né? Ela captura um sentimento que é muito, muito comum hoje em dia. Aquela exaustão que vem de uma busca sem fim por autoconhecimento que, ironicamente, às vezes parece deixar a gente mais paralisado do que livre. E é exatamente aqui que a perspectiva muda. O objetivo não é criar mais uma camada de interpretação sobre quem a gente é. A proposta é bem diferente. É ser uma ferramenta para libertar o desejo, sabe? Para colocar ele em movimento de novo quando parece que ele está empacado. Então, vamos para o centro do problema. E ele é um paradoxo, o que é bem interessante. O sofrimento que pode surgir justamente quando a gente está buscando coisas boas. Pois é, a fonte de muito do nosso esgotamento moderno, do nosso burnout, não vem de desejos errados ou destrutivos. Pelo contrário, vem da maneira como até os nossos desejos mais positivos, mais construtivos, estão organizados na nossa vida, da forma como eles funcionam no dia a dia. Vamos ver se isso aqui soa familiar. Amar o que se faz, mas o trabalho drenar toda a sua energia. Estar num relacionamento por amor, mas de alguma forma sentir uma sensação de aprisionamento. Ou aquela busca por criar algo novo que, de repente, vira só uma fonte de frustração. São todas situações onde o ponto de partida é ótimo, mas o resultado é um cansaço profundo. E aqui está a virada de chave que a esquizoanálise propõe. O foco sai do o quê e vai para o como. Em vez de ficar julgando o objeto do desejo, a gente passa a investigar a sua mecânica, o seu funcionamento. Entender essa mecânica é o que dá as ferramentas para a gente conseguir sair desse ciclo de esgotamento. Certo. Agora, para a gente entender bem o que uma coisa é, ajuda muito saber o que ela não é. Então vamos quebrar alguns mitos e diferenciar a esquizoanálise de outras abordagens mais conhecidas. Olha só, o contraste aqui é a chave de tudo. Enquanto muitas análises tradicionais focam no passado para encontrar uma causa, um porquê para as coisas, a esquizoanálise olha para o presente, para entender o como. O objetivo não é interpretar um significado oculto, mas sim compreender como as coisas estão funcionando, aqui e agora. Isso reforça o ponto que é crucial. A investigação não é uma espécie de escavação arqueológica na nossa história, sabe? Não é para achar um trauma original que explique tudo. A atenção está toda voltada para as dinâmicas de hoje, para os mecanismos que, no presente, capturam e imobilizam nosso desejo. Vamos agora para a ideia talvez mais radical e mais central da esquizoanálise, uma ideia que vira de cabeça para baixo a nossa concepção comum sobre o que é o desejo. Normalmente, a gente pensa no desejo como um buraco, né? Como uma falta de alguma coisa. Para a esquizoanálise, o desejo é o exato oposto. Ele é uma força positiva, ativa, que produz a realidade. Ele não é o que falta, ele é o que move, o que cria, o que conecta. Isso fica muito claro com um exemplo simples do dia a dia. A fome não é só a falta de comida, ela é a força que produz o movimento de ir até a cozinha. A curiosidade não é a falta de saber, é o que produz o pensamento, a pesquisa. O desejo de criar produz arte, produz um mundo novo. O ponto fundamental é este. O desejo não é algo que a gente decide ter. É uma força constante, sempre ativa, que nos atravessa e nos constitui. Ele já está sempre funcionando, a gente tendo consciência disso ou não. Então tá, se o desejo está sempre funcionando, a questão passa a ser como? Vamos dar uma olhada no que acontece quando esse fluxo encontra bloqueios ou desvios no caminho. É uma sensação que a gente conhece bem. Aquele projeto que começou com tanto prazer e, de repente, se torna uma obrigação pesadíssima. Aquela relação que era leve e se transforma em cansaço. Esses são sinais, são sintomas de que o fluxo do desejo foi interrompido ou foi mal direcionado. E isso nos leva à conclusão mais importante e talvez mais libertadora. A solução não é suprimir ou eliminar o desejo. Se o problema não é o desejo em si, mas a sua composição, então o trabalho é outro. É sobre ajustar as conexões, mudar a forma, encontrar outras vias para esse fluxo correr. Certo, mas como fazer isso na prática? A esquizoanálise propõe uma ferramenta que não é de julgamento, mas sim de mapeamento. É quase como ser um detetive do próprio desejo.
Eu acho essa ideia brilhante. Em vez de se colocar no divã para ser analisado, a proposta é se tornar uma espécie de cartógrafo. O objetivo é desenhar um mapa de como o desejo se move, com que ele se conecta, que territórios ele cria. Isso tira todo o peso do julgamento pessoal, percebe? E aqui nós temos a ferramenta prática. 4 perguntas para começar a desenhar esse mapa. Vamos pensar no desejo de trabalhar, por exemplo. Pergunta 1. Com o que ele se conecta? É com dinheiro, com reconhecimento, com o prazer de fazer? 2. De que maneira? Com rigidez, com leveza? 3. Qual o efeito em nós? Produz mais energia ou produz cansaço? E por fim, a quarta. O que a gente faz com isso? Insiste? Desiste? Repensa o caminho? Chegando ao final, fica claro o objetivo maior. Não se trata de domar ou de controlar essa força produtiva que é o desejo, mas sim de cuidar dele. O foco é criar as condições para que ele possa fluir de uma maneira que gere mais vida e mais potência, em vez de esgotamento. E para terminar, fica essa reflexão. Uma pergunta para a gente levar e pensar com calma. No nosso dia a dia, nas nossas conexões, nos projetos, onde é que o desejo está funcionando como uma força que expande, que dá vida? E em que pontos ele se tornou um peso, uma fonte de cansaço? A resposta para isso pode ser o começo de um novo mapa.